aqui no Reino Unido principalmente, o ano começa após as férias de verão, que culminam com o mês de setembro, início de outubro. No Brasil, nós temos o fim do ano como o nosso maior período de férias, uma vez que as crianças entram no recesso escolar e todas as festas de Natal e fim de ano. No entanto, é comum nos dois países, tanto no Brasil quanto aqui no Reino Unido, que as pessoas saiam de férias e, quando retornam, encontram-se com um dilema. Percebem que gastaram mais do que deveriam nas férias e agora precisam se endividar com cartões de crédito, cheque especial e outros recursos com o início do novo ano. O novo ano sempre traz, tanto no Brasil quanto aqui no Reino Unido, contas de escola, impostos, uma série de contas que acabam chegando todas juntas no mesmo período. Então, para esse planejamento de férias funcionar e que você possa realmente relaxar, é importante que você pense e que você programe antes de fazer as férias. Mas eu não sou o especialista no assunto. Por isso, a gente tem aqui hoje a nossa colunista, Letícia Fonseca, está aqui para poder ajudar a gente com esse tópico mais do que pertinente e no momento em que eu acredito que a maioria está enfrentando essa dificuldade, né? Muita gente aqui no Reino Unido voltou de férias por agora, então bem-vinda, Letícia, mais uma vez. Obrigada, Sandro. É engraçado, porque eu tenho tanta exposição a esse tipo de conversa, né? Eu estava falando com uma cliente minha, ela falou que o problema não é ir de férias, o problema é voltar. É verdade, é Aí quando verdade. volta que cria os problemas, né? Tem gente que diz que tem que tirar férias das férias, né? Primeiro porque fica muito cansado durante as atividades que realiza nas férias, e outro por conta desses probleminhas financeiros que acabam acontecendo. Sim, que é a falta de volta para a falta de planejamento, né? A gente fica tão emocionado, excitado com o fato de ir de férias que a gente esquece que a gente volta de férias e que tem contas para pagar na volta. Eu não posso criticar ninguém sobre isso, porque eu realmente tirei férias recente e quando eu vi o tópico eu falei: "Puxa, alguém vai puxar minha orelha hoje. Tia Letícia vai puxar minha orelha hoje", foi o pensamento que veio na minha cabeça. É, porque tem gente que passa a vida nesse ciclo, né, infinito que nunca acaba, porque a pessoa só consegue às vezes planejar até a parte de ela comprar a passagem, pagar a hospedagem, e aí ela já começa a gastar nas férias com cartão de crédito ou fazer empréstimos para isso. Só que a gente esquece que quando a gente chega, né, geralmente, né, aqui no Reino Unido tem o sistema de pagamento mensal, mas tem muita coisa semanal, que você chegou, ainda não trabalhou e já tem que pagar contas. É Então, verdade. é importante você planejar não só as suas férias, mas também a volta, né? Já essa semana eu sentei com uma cliente que está querendo entrar de férias, ela é autônoma, e aí a gente foi pensar, tá, se você não trabalhar, quanto que você vai precisar guardar para você se pagar nesse período que você vai estar de férias, né? É uma coisa muito importante. É porque a conta não vai esperar, né, a conta não tira férias, né, Não, o seu boleto, ele não tira férias, é uma coisa que está ali constante, né, é incrível, mas exato, ele não dorme. exato. Eu converso muito com mulheres, né? O tempo inteiro eu estou fazendo mentoria, e aí eu escuto sempre, independente da época do ano, né? Se eu abro uma turma de mentoria agora, ela vai falar: ah, eu não tenho dinheiro porque eu vou para o Brasil em dezembro. E aí, se eu abro em janeiro, ela fala: ah, eu não posso porque eu acabei de chegar do Brasil. E aí, se eu abro em março, ela vai para o Brasil na Páscoa. Então, Nossa, é. independente da época do ano, ela está sempre com o mesmo problema, porque ela não aprendeu ainda se planejar financeiramente para aqueles viagens ou qualquer que seja o gasto alto, né, em relação às Uhum. férias que ela vai ter. E viajar para o Brasil, você com certeza viaja para lá também algumas vezes, talvez não tanto. Eu viajo para lá normalmente a cada 2 anos, justamente porque o custo é alto e exige esses 2 pontos que você trouxe bem. Para quem trabalha por conta própria, principalmente, né, o self-employed, como a gente chama aqui, que é o autônomo lá no Brasil, você precisa programar não só o que você vai gastar lá, mas como que você vai se pagar durante o tempo que você está parado, porque Exato. você não vai receber de lugar nenhum, né. Mas em termos de planejamento, o que você pode oferecer para a gente nesse sentido? Porque, por exemplo, quando alguém fala assim para mim: "Sandro, você precisa se planejar para tirar férias", eu penso que eu tenho que guardar algum dinheiro, né, ou que eu tenho que quebrar o meu cartão de crédito e jogar ele bem longe para eu não utilizá-lo, né, porque se a gente tiver com o cartão de crédito no bolso, a gente vai usar nas férias, não tem jeito.
Então, não sei, você, qual dica que você daria para o nosso público que está assistindo? Como que seria feito esse planejamento, de férias, né? O que que ele precisa ter com ele para que ele possa ser bem-sucedido com um planejamento desse? Eu estou indo para o Brasil em breve, né, então eu estou fazendo isso exatamente isso neste exato momento. Então o que que você precisa entender primeiro? O custo da passagem, né, e exatamente quando que você deseja ir, porque a passagem é uma das coisas mais caras que a gente É paga, verdade. né. Então, por exemplo, se eu quero ir para o Brasil em abril, e aí eu tenho 6 meses para ir para o Brasil, uma passagem custa £1.200, por exemplo. Então eu pego esses 1.200 na teoria, né, porque se eu fosse pagar em abril, mas não é em abril que eu vou pagar, eu vou comprar passagem Sim, agora para viajar em abril. Então, você, no mundo ideal, você planeja com antecedência, junta o dinheiro, né? Vamos supor que eu comecei a planejar isso lá no mês 4, lá em abril, para uhum, viajar em abril do outro ano, né? Então, certo. eu junto o dinheiro, né? As 1.000 libras. Vamos supor que eu estou comprando passagem agora, comecei a juntar em abril. Então, em 6 meses, eu tenho o dinheiro da minha passagem, e aí depois eu Uhum, vou fazer o orçamento de hospedagem, se você vai ficar em algum hotel, de transporte lá dentro, de comida, de presente, de coisa extra que você vai gastar. E aí você junta aquele dinheiro todo ali no montante e você distribui pelo período que você até a sua viagem, né? Então, se você certo, comprou passagem, que é a coisa mais cara que tem, né? De uma vez só. Lógico que tudo no Brasil tá caro hoje, mas é, que é de uma vez só. E aí você depois, vamos supor que você se planejou que você quer gastar no máximo £2.000. Então, se você tem 6 meses, você pega esses 2.000 e divide por 6 meses, que é o tempo que você tem antes da sua viagem, e aí uhum, você junta esse dinheiro. Só que a gente não está levando em consideração ainda o seu retorno, porque você é verdade. precisa também considerar isso, né? Comprar sua passagem, considerar os seus gastos e também o período em que você vai estar fora, que você precisa pagar contas aqui, e também o seu Sim, retorno. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. E eu acho, Sandro, que é uma coisa muito normal da gente manter tudo aqui na cabeça. Eu é. sempre falo, os seus desejos, os seus sonhos, os seus objetivos, eles estão num papel ou eles estão na cabeça? Porque na cabeça tudo funciona perfeitamente. Uma vez que você coloca no papel é que o negócio começa a dificultar, né. Eu vou dizer que funciona perfeitamente até certo ponto, né, porque, assim, a maioria de nós, eu vou me incluir nessa lista de pessoas, né, a gente tem programado: "Ah, eu juntei dinheiro, então estou pronto para pagar a passagem", como você citou. "Eu vou juntar mais um dinheirinho para poder ficar lá e ir num lugar mais interessante, né, para poder Sim. gastar um pouquinho mais, comprar um presente mais interessante para a família que está lá", enfim, fazer uma extravagância qualquer. Uhum. E na cabeça está funcionando, mas, eu acho que a realidade, quando a gente chega lá, por mais que a gente tenha planejado, sempre acaba de ter um gasto extra. Pode Sim, ter um acidente que a gente não contou, pode ter um parente que a gente esqueceu de comprar um presente, aí você quer fazer um agrado lá na hora, e acaba sim. levando num lugar mais caro, sempre tem um extra, né. Então acho que é bem complicado da pessoa fazer isso de cabeça. É. Essa dica que você está dando de colocar, eu vou até mais longe, não vou nem dizer no papel não, coloca numa planilha do Excel, né. Eu não gosto de planilha, acredita? Eu não gosto Não, de planilha. Não explica gosto. para mim por que que você não gosta, agora eu fiquei curioso. Inclusive eu tô até criando um produto para pessoas como eu, que não gostam de planilha, entendeu? Olha, Para ela conseguir se planejar financeiramente. Porque, ok. eu sou muito visual, né, e eu Ah, sempre entendo. gostei do papel, do caderno, e também a gente consegue né, se eu escrevi aquilo ali, eu tenho uma memória muito boa se eu escrevi. Hum, Se eu entendo. digitar, não, a minha memória não é da mesma forma, não funciona da mesma forma. Então eu escrevo, tudo É, que eu quero fazer, eu escrevo você no acha que caderno. seria uma coisa interessante se a pessoa escrever, olha eu me metendo aqui na coisa, né, a pessoa escrever e fazer, porque me veio aqui o fato de escrever, me remeteu àquela coisa que quando eu queria ir para uma praia legal aqui na Europa, né, ou quando eu queria Uhum. realizar um desejo, eu pegava uma foto ou desenhava, né, eu mesmo ali fazia Sim. Sim, sim, aquele sim. rabisco e colava na minha geladeira, ou colava no meu computador, que era onde eu ia acessar todos os dias. Então eu ficava vendo, Sim. fazia um trabalho de Cocriação, né. mentalização. É, É. exatamente. Tentava me inspirar ali, realmente, o meu objetivo é esse. Você acha que a pessoa escrever
esse plano de férias e colocar como parte das férias, né, na porta da geladeira ou em algum lugar que ela vá ter acesso diário, será que isso ajuda de alguma forma ela se manter nesse plano? Sandro, eu faço isso desde 2004. Olha, E e eu não tenho um funciona. caderno específico, mas desde 2012 eu coloco isso no caderno. E eu adoro olhar as coisas, não só das férias, mas de todos os meus objetivos, né? Coloco em formato de meta mesmo, que depois a gente pode falar sobre isso, as pessoas não sabem Sim, fazer meta. E aí eu gosto de voltar e olhar se eu ultrapassei a minha meta, se eu não bati a meta. Eu faço isso no mesmo caderno, né? No mesmo caderno desde 2012. Eu uau, é um adoro fazer. diário, então é um diário de objetivos, se é que a É, gente pode chamar assim, né? sim, sim, sim. Mas sempre faço isso. Mas lógico que quando se trata do meu negócio, tudo é feito no Excel, né? Não dá Sim, para manter um negócio num é, caderno. Mas hoje as em minhas dia, metas pessoais, elas estão todas no caderno, todos os meus gastos, tudo isso está no caderno, os pessoais. E os do negócio estão em planilha, né? Porque não dá para manter essas coisas. sim. Mas, né, eu sou pessoa física e pessoa jurídica. É comum as pessoas misturarem esses dois sujeitos, físico e jurídico? Não só os sujeitos, mas os dinheiros da pessoa física e a pessoa jurídica, né? As pessoas fazem muito isso. Aí ela tem aquela falsa impressão de que o negócio está se pagando ou está crescendo. A gente pode falar sobre isso algum dia aqui, sobre como Sim. você separar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Com essa situação toda econômica que a gente está vivendo aqui, principalmente no Reino Unido, né, e no Brasil está um pouco mais estabilizado por conta do governo, mas é possível que isso mude no futuro próximo também, vai depender das eleições, né, do rumo do Brasil. Então, acredito que a gente vai ter muito assunto ainda para trazer aqui nas terças-feiras para o povo brasileiro que vive tanto no Brasil quanto aqui no Reino Unido. Sim, Letícia, vou te agradecer muito pela participação mais uma vez obrigada, e, como o Sandra. nosso tempo é limitado, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. É só para dar um gostinho, né? Acho que É, ajuda bastante. me pediram isso na redação, inclusive, deixa eu trazer isso aqui a público. Muita gente, depois da sua estreia na semana passada, me procurou perguntando, né? Ah, como é que eu faço para contactar a Letícia? Como é que eu faço uso da educação financeira que ela provê, né, com essas mentorias? Então, se você quiser trazer, não sei se você já tem aí com você, eu estou Ah, vendo que você tem os seus ícones aí atrás do seu fundo, né, que está bem bonito, sim, do seu background. obrigada. Quiser trazer os seus contatos, porque o nosso público acaba vendo e não é que você esteja aqui para fazer essa publicidade, é claro que a gente quer levar informação para o público, mas essa é uma troca, né, se o público Sim. está procurando, é porque realmente existe esse mercado e por que não oferecer para eles, né. Sim, me fala como Então, é que você quer que eu faça isso, que eu já estou pronta, telefone, e-mails, tá? redes sociais, acho que a maioria das pessoas que me perguntou, eu indiquei a sua rede social Instagram, Instagram. porque Sim, todo mundo me procurou através da rede social Instagram da TV Londres. Então eu tá usei bom. a própria rede social para respondê-lo, direcionando para o seu Instagram. Sim. É arroba Letícia Fonseca, uma palavra só, ponto MYF, que é Master Your Finances, que é o nome da minha empresa. Então, leticiafonseca.myf. Ok. E quem tiver dúvida, eu vou deixar pedir depois a produção para deixar aqui na descrição também do canal do YouTube e a gente coloca também junto lá quando for fazer a propaganda, que a gente sempre faz a propaganda chamando as colunistas. Quando for fazer a propaganda aqui, a publicidade da Letícia, a gente coloca também embaixo para quem quiser conferir o trabalho que ela faz, muito bem, por sinal, aqui para o Reino Unido e para outros países da Europa também, né? Sim, porque na verdade quando eu trabalho com investimentos é só o Reino Unido, mas na parte da organização financeira eu trabalho com mulheres de todos os lugares, Alemanha, Chile, Espanha, Brasil, todo lugar, Maravilhoso. tá bom? Letícia, muito obrigado Eu que e agradeço. até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.